Eu sou Hildegard Schneider e líder de What Wide Wings. E aí vem o episódio 81 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Pretendente. Hoje retomaremos o episódio 80 e revisitaremos a história do namoro de Eliezer. Antes de irmos mais fundo, um resumo sobre a Torá. A Torá é um livro maravilhoso, cheio de histórias que retratam de forma viva a natureza e a mentalidade de Yahvé. Uma história transmite muitas vezes mais de 1000 palavras. Podemos entrar mentalmente em uma história, nos movermos dentro dela e nos empatizarmos com ela. Assim, Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Elohim e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E isto se refere às Sagradas Escrituras, ou seja, ao que é chamado de Antigo Testamento, já que não havia Novo Testamento naquela época. Isto significa, novamente, que a Torá nos ajuda a trilhar o caminho certo. Se dizemos que a Torá não tem mais validade para nós, jogamos o valioso livro didático de nossas vidas no lixo e depois ainda nos surpreendemos quando vemos o prédio doutrinário torto que erguemos, no qual deu origem a todos os tipos de falsos ensinamentos. Agora, olhamos para o exemplo de Eliezer, para vermos o quanto os dois livros estão ligados. Eliezer era o servo mais confiável e mais velho da casa de Abraão e governava todos os seus bens. Gênesis 24:2. Eliezer é uma imagem do Ruach HaKodesh. Agora, analisamos em detalhes onde se encontram paralelos entre Eliezer e o Ruach HaKodesh e podemos assim aprender vividamente como o Espírito de Yahvé age. Começamos com seu nome. Eliezer significa meu Elohim é ajuda, e o Ruach HaKodesh significa o ajudante. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Yeshua promete o Ruach HaKodesh, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 15 e 16. A tarefa de Eliezer era encontrar uma noiva para Isaac. E qual é a tarefa do Ruach HaKodesh? Encontrar a noiva para Yeshua. Que padrão Eliezer estabeleceu para a noiva? Ele procurou por uma noiva que tivesse as qualidades de Abraão, assim se encaixaria em seu lar. Abraão se sobressaiu na hospitalidade. Mesmo depois de sua dolorosa circuncisão, ele recebeu os 3 visitantes e até correu para conhecê-los. E Rebeca recebeu Eliezer no poço, dando-lhe água a ele e a seus 10 camelos. Também podemos aprender muito sobre a noiva do Messias a partir do exemplo de Rebeca. Somos todos filhos de Abraão, e assim como Abraão foi, nós também vamos atrás de Yeshua, para onde ele nos chamar. E foi exatamente isso que Rebeca fez. Ela deixou sua casa e foi com Eliezer. Será que ela forçou Eliezer a ir com ela? Não, ela foi de bom grado. Eliezer foi enviado por Abraão, o pai, para encontrar a noiva. O Ruach HaKodesh também é enviado pelo pai. Eliezer partiu para Harã. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes e partiu para Harã Naaraim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naá havia habitado, Harã. Gênesis 24:10. O substantivo Ar é a palavra comumente usada na Bíblia para montanha ou colina. A raiz da palavra para montanha provavelmente tem a ver com o fato de ser alta, mas isto não é correto. No pensamento hebraico, uma montanha não é algo que é alto, mas sim algo que é reunido em questão de quantidade. E assim, uma montanha tornou-se sinônimo de um grande, mas centralizado grupo de pessoas ou mesmo de deuses. Assim, o Ruach HaKodesh também atrai uma multidão de reunidos. O que Eliezer perguntou a Rebeca quando ela havia dado água a ele e aos camelos? Por favor, de quem és filha?
Gênesis 24, 23. Ele não lhe perguntou o nome dela, mas de quem ela era filha. Isto nos lembra de Boaz, perguntando a Ruth na eira, quem é você? E comparando com Rebeca, que tirou água para 10 camelos, quando Ruth terminou seu trabalho, ela havia recolhido cerca de 1 efa, cerca de 22 litros de cevada. O grão deve ter pesado cerca de 15 quilos. Ela carregou, provavelmente com um pano em sua cabeça, na escuridão até Belém. E assim, Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth 2:17. Boaz testemunhou a respeito dela. Portanto, minha filha, não tenhas medo. Far-te-ei tudo quando me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ruth 3:11. Ruth era de fato muito virtuosa. O que Eliezer deu a Rebeca? E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Gênesis 24, 53. Quando Eliezer dá joias de prata e ouro a Rebeca, essa joia é uma imagem para a salvação. Prata significa salvação e a glória de Yahvé. Ouro significa a glória de Yahvé. O Ruach HaKodesh também dá presentes para a noiva de Yeshua. Há várias listas de presentes do Ruach HaKodesh, como em Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, 8, 10, 1 Coríntios 12, 28, 31, Efésios 4, 7, 11, 1 Pedro 4, 10, 11. Os seguintes presentes também são preditos pelo profeta Isaías. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. O espírito de Yahvé Elohim repousará sobre ele, o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor de Yahvé. Isaías 11, 1, 2. Além disso, de acordo com Gálatas 5, 22, 26, há os frutos do Ruach HaKodesh. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Yeshua crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eliezer foi à casa de Labão por conta própria? Não, ele esperou até que Labão o convidasse para entrar na casa. Pois assim que observou o pingente e as pulseiras de ouro, e quando ouviu sua irmã Rebeca relatar, eis como o homem me falou, ele saiu em busca daquele homem e o achou ainda de pé junto aos camelos na fonte. Então Labão se antecipou dizendo, vem, bendito de Yahvé, por que permaneces sem abrigo? Já vos preparei casa e lugar para os camelos. Gênesis 24, 30, 31. Isto também é uma verdade do Ruach HaKodesh. Ele quer ser convidado para entrar em nossas vidas. Eliezer toma uma esposa para Isaque de sua família, da casa de parentesco. Abraão, o pai, instruiu Eliezer, mas ele me assegurou, Yahvé, na presença de quem eu caminho, enviará seu anjo contigo. Ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Gênesis 24, 40. O Ruach HaKodesh também leva a noiva para Yeshua de sua família. Eliezer, depois que ela consentiu, levou Rebeca para estar com seu senhor. O Espírito de Yahvé também nos levará a Yeshua. E quando Rebeca perguntou a Eliezer e indagou ao velho servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo, é o meu senhor. Gênesis 24, 65. Assim como Eliezer aponta para Isaque, o Ruach HaKodesh aponta para Yeshua. E assim como obtemos uma imagem muito detalhada do Ruach HaKodesh,
a partir de uma história rica sobre Eliezer, é claro que podemos aprender muito sobre a noiva de Yeshua a partir da interação de Eliezer com Rebeca, como já vimos. Vou resumir novamente. A noiva pertence à família de Abraão, que é o pai de nossa fé e carrega as características de Abraão. Ela é hospitaleira e prestativa. Ela trabalha para seu noivo. Assim como Rebeca forneceu cerca de 1.000 litros de água, supondo que o fornecimento de água para um camelo esteja entre 100 e 150 litros, 10 camelos então fazem cerca de 1.000 litros. E Ruth colheu grãos que pesavam cerca de 15 quilos. Se você agora toma a água que Rebeca deu e o grão coletado de Ruth, que é transformado em pão, então, com água e pão, você tem duas imagens para o Messias. Ele é a água viva e o pão da vida. Então Yeshua diz à mulher samaritana no poço de Jacó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 4,14. Tanto Rebeca como Ruth estão dispostas a deixar sua casa e sua pátria para responder ao chamado divino, assim como é formulado no Salmo 45, que é o salmo sobre casamento. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção, esquece o teu povo e a casa paterna, e assim encantará tua beleza o rei, e sendo ele teu senhor, inclina-te e reverencia perante ele. Salmo 45, 10, 11. Estejamos prontos para sermos conduzidos pelo Ruach HaKodesh ao nosso noivo judeu. Sejam todos ricamente abençoados.